Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da professora Tânia de Paula, que vai falar para nós sobre artefatos híbridos. Professora, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite, né? E, bem, eu já queria começar o nosso programa falando o que são esses artefatos híbridos. Interessante vir aqui, nunca dei uma entrevista de estúdio, é a primeira vez. E os artefatos híbridos são o meu projeto de pesquisa, o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado no programa de Educação, Arte e História da Cultura aqui do Mackenzie. E a proposta era discutir artefatos que combinam processos, que combinam áreas diferentes, né? Inclusive essa discussão de como na produção dos artefatos a gente vai identificar talvez não sei a questão da interdisciplinaridade, que é o foco do programa. Para começar, Tânia, como iniciou esse trabalho do hibridismo, né? Para começar, porque você vem de uma área que é da área de design, né? Como é que foi esse processo de pesquisar essa problemática entre design e artesanato, né, para chegar a esse conceito de hibridismo, que de certo modo, nós podemos falar para o nosso público, né, que não é bem uma mistura de artesanato e de design. Você podia falar um pouco sobre isso? Meu interesse sobre esse tema, ele vem da minha atividade profissional, que inicialmente eu sou formada em desenho industrial. Hoje o nome da carreira, né, o nome da formação é design de produto, mas sempre na formação, na graduação, na grade, o foco da graduação é a produção industrial, seriada e para um mercado público consumidor. No meu percurso, e aí uma tendência também do design no Brasil e internacional, é essa aproximação, até por questões econômicas e políticas e da indústria do país, essa aproximação com o artesanato. Uhum. Do artesanato ser considerado, tem muitas pessoas que trabalham como uma fonte de renda, e essa década de 90 se acreditou que poderíamos investir nessa mão de obra mais ligada ao artesanato. Mais ligada ao artesanato e informal, né? Então tem toda uma intenção das políticas públicas de formalizar esses artesãos e esses grupos, e também de valorizar a produção. E nessa tendência aqui no Brasil da década de 90, se acreditou que, e é verdade, que os designers formados, apesar de estarem formados para a indústria, eles teriam muito... no sentido de ser um produto serial, de ter uma série... Exato. Ele teria muito a agregar à produção artesanal, né? Principalmente na linha de produção, em otimizar processos, em corrigir alguns... na hora de produzir um produto não individualmente ou único, mas na hora de repetir esses processos até artesanais, que alguns já são produzidos em uma pequena escala, às vezes uma seriação pequena. E então os designers começaram aí a se encontrar com os artesãos no Brasil inteiro, né? Desde artesãos artistas, né, que faziam suas peças únicas, mas principalmente com os grupos que queriam aumentar um pouco a seriação da sua produção. Uhum. E aí os designers começaram a se relacionar com esse outro universo do artesanato. E que designers seriam estes? Assim, enfim, só tenho alguns nomes ou grupos, ou seja, quem são esses designers que começaram a fazer esse trabalho de ir ao encontro do artesanato e tentar alavancar essa mesclagem entre artesanato e design? Dentro desses os mais conhecidos, digamos, os que começaram esse trabalho na década de 90, eu acho que podemos falar da Heloísa Croco, que é uma artista plástica do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu acho, não sei se é exatamente da capital.
O Renato Imbruisi, que é a formação dele, ele não é designer, mas ele é tecelão, né? Ele trabalha com tecelagem, com tecidos, também desde sempre. Esses foram talvez os primeiros, o Renato Imbruisi e a Heloísa Crocco. Tem uma outra, sei lá, seria uma primeira experiência do Sebrae, porque também depois grande parte desses encontros foram promovidos pelo Sebrae, e uma das primeiras experiências foi realizada em Brasília com designers italianos, que é o Júlio e o Valério Vinaccia. Eles já tinham uma experiência na Colômbia, num projeto que já tem 50 anos, que chama Artesanias. E aí eles trouxeram essa experiência aqui para o Brasil e fizeram um primeiro workshop grande, assim, com vários designers, que daí surgiu o Christian Ullmann, Lars Diederichsen, né, a Fabiola Bergamo, que eu acho que seria a segunda geração dos designers que, a partir desse encontro com os italianos e dessa experiência que eles trouxeram do Artesanias de Colômbia, surgiram também uma outra geração de designers. Tânia, voltando aqui agora ao seu trabalho de mestrado, qual era a sua proposta dessa questão dos artefatos híbridos? Aliás, existem artefatos híbridos, afinal de contas? Eu acho que sim. Sim, os artefatos híbridos, eles existem. O que eu, dentro dessa pesquisa, acabei concluindo, ou chegando a uma primeira conclusão, é que talvez seja um pouco superficial dizer que os artefatos são híbridos, né? Porque aí baseado também na questão teórica do que é hibridismo e quais são os conceitos que alguns autores trabalham sobre o hibridismo cultural e como isso... O que é, só para o nosso público, né? Como é que você compreende hibridismo? Eu entendo o hibridismo cultural, né, quando culturas ou estruturas, né, se encontram e se fundem, né? E aqui, às vezes, por exemplo, o que eu concluí é que, às vezes, a gente chama de híbrido qualquer coisa que se encontrou com alguma outra coisa, né? Cultura, línguas, artes, design, artesanato. Eles se encontraram e dali houve um resultado, um processo, e dali, no caso do design do artesanato, eu observei ou analisei artefatos resultantes desses processos. O que eu acho que a gente usa o adjetivo híbrido para tudo que se encontrou, que qualquer resultado. E talvez, analisando melhor os conceitos, o hibridismo pressupõe que as coisas se fundam e se transformem e que surja algo de novo a partir disso. Não só que haja uma colagem ou um empréstimo ou uma apropriação de elementos culturais ou estéticos. Certo. E dentro dessa linhagem, Tânia, por exemplo, dos irmãos Campanas, que trabalha, de certo modo, design e arte, você acha que o trabalho dos irmãos Campanas são artefatos, ou seja, a produção deles acabam indo ao encontro dessa ideia de hibridismo? Eu acho que não dá para generalizar. Em alguns objetos, em alguns artefatos, sim, se identifica esse hibridismo onde existe fusão. Em outros, existem outros aspectos. Então, às vezes, empréstimos, colagens, bricolagem, sobreposição. Assim, eu acho que na obra deles, como em vários, ocorrem muitos fenômenos. O hibridismo, eu acabei... dentro da pesquisa e dentro do projeto, tentando ser rígido, né? Então, o hibridismo é o quê? O hibridismo pressupõe fusão. Então, em quais artefatos ocorre a fusão? E aí foi ficando sempre mais difícil encontrar artefatos. Assim, existem muitos artefatos que promovem muitos encontros e ocorrem vários fenômenos, mas hibridismo mesmo, pressupondo fusão, são poucos. E na obra do Fernando e do Humberto Campana, o hibridismo com fusão ocorre sim, mas não é em toda a obra.
cada objeto que a gente analisar, cada artefato que formos analisar deles, a gente vai observar vários fenômenos. Às vezes fusão, às vezes outros. Né? Tânia, há sempre uma discussão na área de design que o design ele acaba sendo muito disciplinar, por mais que na década de 90 do século passado essa discussão, né, de se buscar fazer esse diálogo entre design como produtos em seriados e artesanatos, né, ter esse dialogar, mas mesmo assim o design ainda fica muito em um plano disciplinar. E você acabou de participar de um concurso, queria que você falasse, e o seu trabalho é um trabalho, de certo modo, seu trabalho de mestrado, ele é interdisciplinar. Eu queria que você falasse um pouco dessa discussão entre o disciplinar e o interdisciplinar dentro desse concurso. Você participou, queria que você falasse dele, mas isso no próximo bloco, tá bom? E você continue aqui com a gente, Café Pensamento. Um livro que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com a professora Tânia de Paula, que nós estamos falando sobre artefatos híbridos. Professora, no bloco anterior nós estamos falando justamente dessa dificuldade na área de design entre o disciplinar e o interdisciplinar. E você acabou de participar de um concurso que você foi finalista com o seu trabalho de mestrado, que é resultado de uma pesquisa interdisciplinar. Eu queria que você falasse um pouco desse concurso. Que concurso é esse
e como é que você vê essa discussão entre o disciplinar e o interdisciplinar, principalmente na área do design? O concurso que você está falando, o nome é Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. É um prêmio, com certeza o prêmio mais reconhecido, mais consagrado de design no Brasil hoje. E ele tem 25 anos, se não me engano, 26 anos, começou em 1986. Então, são 26 edições do prêmio. E o prêmio tem um histórico com relação a... no desenvolvimento do prêmio, né, e analisando todos esses anos do prêmio, ele também se discutiu muito, se discutiu a sua missão, o seu foco principal. E desde o início, o prêmio, na década de 80, tinha como objetivo valorizar o design e mostrar para a indústria o que o design poderia fazer. E justo na década de 80 também começa a vir as influências internacionais do pós-modernismo, do design italiano e desse questionamento do design, da forma e função, do design como ele vinha sendo até então. E isso fica presente no prêmio. Mas, apesar de lá pela década de 90, tem uma edição muito específica em que foi invadida por artefatos híbridos, digamos. E o júri resistiu muito. E é uma edição conhecida e muito discutida, e se fala muito dela, por causa disso. Então, o prêmio teve que se discutir, se até então ele tratava de indústria, tanto que os produtos até hoje apresentados têm que ter uma relação com a indústria. Quando ele não tem, ele tem que estar sendo produzido pela indústria. Quando ele não está sendo produzido, ele é a categoria protótipo, porque ele sempre tem que estar relacionado à indústria. Então, essa é a vocação do prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Ela foi desde o início como proposta e ela se ajusta, né? Apesar do mundo do design no Brasil não ser só mais ligado à indústria, ele ter se ampliado, o prêmio busca essa vocação e se definiu nesses 25 anos. Agora, e ele ainda tem essa proposta da indústria. Com os trabalhos escritos e os trabalhos, que é a categoria que eu fui finalista, também se verifica essa tendência mais voltada para os produtos. As pesquisas também, elas são focadas na disciplina e na discussão da indústria, da seriação, ou coisas ligadas também à arquitetura, porque não é só um prêmio de design, mas também ligado à arquitetura. Assim, mas apesar de todas essas dificuldades, me parece que foi uma grata surpresa, né? Você ir com um trabalho que trata de questões interdisciplinares, né? E nesse aspecto, a impressão que me dá é que isso, lógico, pode ser um fenômeno muito isolado, mas também pode, digamos assim, mostrar que começa a haver uma outra consciência, um outro modo de pensar na área do design brasileiro, na necessidade de se pensar de formas mais múltiplas, no aspecto de fazer essas relações internas entre o design, o artesanato, a arte, né? Se eu não estou enganado, já falando com você em outras ocasiões, você tinha até comentado que, de novo, voltando aqui falando dos irmãos Campana, que parece que eles só receberam um prêmio, ou nunca receberam nenhum prêmio, né? Que eles não são tão bem vistos assim. Eu queria que também você falasse um pouco disso. Mexer um pouco nesse ponto aí. Nesse ponto. Eu acredito que assim, muito se fala da questão da interdisciplinaridade no design hoje, já há algum tempo, não é uma coisa recente. Principalmente nos cursos que tem mais vocação, ou que tem a questão do design e cultura. Que é uma discussão presente, ela não é que ela não existe. Claro, a questão do design e cultura ela é presente. Aqui só um outro ponto, só lembrando, que muitas das vezes quem trabalha essas questões de cultura, de design, muitas vezes é o pessoal da área de jornalismo, não é? Ou estou enganado? Eu acho que sim. Né? Assim,
também é muito difícil generalizar, porque existem cursos no Brasil que tratam da questão do design e cultura e tem esse foco, né? Tem essa linha de pesquisa, e muitos têm, né? Eu acho até que vem crescendo e cada vez mais, principalmente no Nordeste, no Norte. Isso é tem sido muito presente, que tem menos indústria, né? Talvez aqui mais para nós do Sul e Sudeste, a indústria é mais forte, mais presente, os cursos estão mais voltados, não sei se estou generalizando também, mas a impressão que dá que Sul e Sudeste tem o foco mais industrial, mas os cursos do Nordeste, que ampliaram muito, eles têm muito essas linhas de pesquisa e a discussão da cultura. De qualquer forma, a interdisciplinaridade é um assunto do design, não é que ele não existe, ele existe. Mas no prêmio, talvez, como esse prêmio ele tem uma vocação mais para os objetos e para a produção industrial, é um pouco surpreendente. Tem alguns trabalhos ligados à cultura, não foi só o meu, o único reconhecido que faz a discussão cultura e design. Mas foi interessante ficar finalista, é importante, é um júri sério, né? Um júri, Claro, sem dúvida. Mas não sei muito bem Tá. como... Com relação ao Fernando Humberto, eles tiveram produtos, não sei te dizer se premiados ou finalistas, mas quando eles estavam ligados à produção seriada. Os produtos conceituais ou de menor produção, ou de peça única, nunca foram vistos. Também não sabemos se foram apresentados. Né? Mas eu me lembro de ver produtos deles quando foi feito para uma produção grande. Tânia, como é que você vê hoje o design brasileiro, digamos assim, no cenário internacional? Nós podemos dizer que nós já temos um designer que possa ser reconhecido. Eu estou falando isso, de novo, né, deve ser um fato isolado. Eu tive no Museu d'Orsay e vi lá no café, tem lá um café chamado Café Irmãos Campana, né? E lá no museu, quer dizer, lá na lojinha do museu, tem produtos deles, né? Tem lá cadeira, enfim. Né? Ou mesmo, há 2 anos atrás, eu estive na Itália, em Milão, e tinha lá uma exposição deles. Nós podemos dizer que, a partir aí dos irmãos Campana, ou de outros designers brasileiros, começa a haver um certo reconhecimento do design brasileiro internacionalmente, ou nós estamos ainda muito engatinhando? Não, eu acho que existe sim um reconhecimento e talvez antes do Fernando e Humberto Campana já existia um ou outro designer já reconhecido internacionalmente. É que eles conseguiram esse reconhecimento de uma forma mais... Assim, todo mundo sabe quem eles são, internacionalmente eles são bastante conhecidos. Acho que é um momento em que a partir deles, abriu-se muitas portas, né? Até por eles terem uma linguagem muito original, né? E que traz muitos elementos da nossa cultura e, ao mesmo tempo, são globais, porque fazem uma discussão do centro e da periferia, do artesanal e do industrial, que é essa a discussão da minha pesquisa, do meu mestrado. E acho que a partir deles, ou com eles, não sei se eles que abriram as portas, outros designers também foram se aproximando e também têm reconhecimento. E o mundo olha muito para o Brasil, né? Assim, já faz algum tempo que o Brasil é moda, né? É tendência no mundo, pela alegria, pelas cores, pela forma de viver, né? Assim, de levar a vida, né? Mas tem várias questões que se fala muito do Brasil. E acho que nessa área, eles representam o Brasil com certeza, nessa forma de fundir, multicultural, né? Porque acho que no trabalho deles tudo isso transparece, né?
de ser talvez híbrido. Então, assim, é híbrido sim, é multicultural, junta várias questões, inclusive não só nacionais, né? Globais também. Mas era isso que eu queria discutir no meu trabalho, né? Até que ponto, porque era que a gente um pouco comentou. O hibridismo, então, é a palavra certa para esse fenômeno? Assim, né? Podemos dizer que Fernando e Humberto Campana são híbridos, que fazem esse fenômeno, se representam efetivamente esse fenômeno do hibridismo? Então, era essa a pergunta da minha... Não se Fernando e Humberto eram, mas esses artefatos são de fato híbridos? Que era a questão de fundo da sua pesquisa. Né? Exatamente. Tânia, infelizmente acabou o nosso horário, digamos assim. Eu fico... Bem, queria te agradecer, né? Não sei se você gostaria de falar alguma coisa para os nossos telespectadores, né? Não sei. Acho que não. Acabou mesmo? Quer que eu fale mais alguma coisa? Não, só se você quiser dar algum recado, alguma coisa. Só agradecer? Então queria agradecer aqui essa oportunidade de vir aqui falar para a TV Mackenzie e só. Tá bom. Sei mais. Tá joia. Então eu gostaria de agradecer que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.